Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário nanciano, e nesse canal compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este será o quarto e último domingo do Advento. A você que se inscreveu, que se inscreve, que compartilha, que curte, muito obrigado, é muito importante para nós, gratidão. Jesus nascerá de Maria, esposa de José, da estirpe de Davi. É o que vai nos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, extraído para este quarto domingo do Advento, Mateus 1, 18 a 24. Mateus 1, 18 a 24. Pois bem, esse Evangelho de Mateus, lá no primeiro capítulo, se inicia com a genealogia de Jesus. E na sua apresentação, há uma série de gerações. Diversas gerações, mas para compreender bem como isso funciona, é preciso que a gente situe na cultura judaica, também na língua judaica daquele tempo, onde não existia a palavra pais, como o homem e a mulher, que são pais, genitores de um filho, de uma criança. Então, naquela ideia, o que existia era que o pai, um pai, que é aquele que gera, e a mãe, como é que funcionava? A mãe era aquela que se limitava a parir, a dar à luz, a acolher dentro de si o que o pai gerou. Portanto, no nascimento de um menino, não é que o pai e a mãe contribuíram do mesmo modo. Não era essa a ideia, como entendemos hoje na nossa cultura. Na verdade, a mãe era considerada um tipo de incubadora que recebia apenas, que servia para receber o sêmen do homem, do marido, e depois, no tempo adequado, expelia. E, portanto, quem gerava o homem era o próprio homem. Antes dos versículos desse primeiro capítulo que nós vamos ler nesse quarto domingo do Advento, nós temos então toda uma genealogia de Jesus, geração após gerações de homens que geram outros homens. Um fulano que gerou fulano, uma lista é longa, até que a gente chega lá no versículo 16, 2 versículos antes desses de hoje, quando se refere a Jacó, que é o avô de Jesus, pai de José, dizendo que Jacó gerou José. E aí para. Pois bem, aqui nós como de costume, se esperaria, poderíamos esperar pela 40ª vez o verbo gerar na forma José gerou Jesus, mas não é isso que acontece, não é isso que aparece. Ao invés disso, muito diferente, aqui se quebra essa genealogia informando que Jacó gerou José. E aí passa para o marido de Maria, da qual foi gerado Jesus. Portanto, não foi José que gerou Jesus, chamado o Cristo. E é algo totalmente novo, é uma novidade incrível ao atribuir a Maria o mesmo verbo, gerar, que se atribuía apenas à geração dos homens. O evangelista, então, claramente quer dizer que com Maria, a tradição nascida desde a origem do tempo e que levou adiante toda a história de Israel se encerra em José. E faz isso de forma muito bem pensada, porque quando o pai gerava um filho, não lhe transmitia somente a vida física e biológica, mas lhe transmitia toda a tradição e a espiritualidade e a religião do seu povo. Mas todo esse capital, digamos assim, histórico, vai acabar com José. Com Jesus, então agora o que há é uma nova criação, e por isso o texto diz que Jesus assim foi gerado. Ou, literalmente, esta é a gênese de Jesus Cristo, que o evangelista recorda com o termo do primeiro livro da Bíblia, que é início, princípio, quer indicar que com Jesus começa uma nova criação, algo inédito, algo que jamais aconteceu. Aqui também é preciso, então, entender quando o evangelista diz assim foi gerado Jesus Cristo, esta é a gênese de Jesus quando diz sua mãe Maria, sendo não apenas prometida em casamento, mas casada. E é preciso aqui entender como era a instituição do matrimônio no tempo de Jesus, no Oriente Médio de mais de 2000 anos atrás. O matrimônio era realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, que se chamava casamento, e a segunda etapa, um ano depois, que eram
chamada de núpcias, portanto, o matrimônio dividido em duas partes. Aqui Maria e José se encontram na primeira fase do matrimônio, portanto, Maria já é casada, já são marido e mulher, mas ainda não coabitam, ainda não vivem junto. Por isso, a dúvida de Maria na hora da anunciação, o texto continua dizendo: sua mãe Maria, sendo casada, portanto, e não prometida em casamento, mas esposa de José, antes que passassem a viver juntos, portanto, antes que passassem para a segunda fase do casamento judaico, da coabitação na casa paterna. Antes disso, Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo, o que quer indicar que é preciso aprofundar cada um desses termos. Em hebraico, o termo espírito é ruar e é feminino. Em grego, pneuma, é neutro. Aliás, portanto, o autor do Evangelho evita absolutamente qualquer referência a histórias que no mundo pagão eram frequentes de deuses que se relacionavam com as jovens meninas. Por isso usa um termo neutro, porque aqui não se trata de um acasalamento de um macho com uma fêmea, por isso o evangelista adota um termo que é neutro ao se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é força criadora de Deus. Então, a força que age para o nascimento de Jesus é a mesma força que deu início à criação. Lá no livro do Gênesis, ao qual Mateus faz referência quando diz: no princípio Deus criou o céu e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, o mesmo Espírito de Deus fez novamente essa irrupção nessa criatura que é Maria. Continua o texto dizendo que José, seu esposo, era um homem justo e não queria acusá-la ou repudiá-la publicamente. O termo justo é um termo que significa fiel observante. Portanto, alguém que observa fielmente a lei, observante de todas as regras e prescrições da lei. Já na primeira fase do matrimônio, o esposo e a esposa eram marido e mulher, embora não convivessem junto. E o homem ficava atento, pois era estabelecido que, em caso de adultério, a mulher deveria sofrer a pena de morte, de apedrejamento. Portanto, José está num dilema terrível. E esse drama, até mesmo nos apócrifos, no proto-evangelho de Tiago, por exemplo, é expressado de forma muito mais assim contundente, quando José afirma assim: se esconder o seu erro, me encontrarei em confronto com a lei de Deus. Portanto, é um apócrifo, óbvio, mas serve para ilustrar: se esconder o seu erro, me encontrarei em confronto com a lei de Deus. Portanto, José está diante de um grande drama, um grande dilema, pois ele é um fiel observante da lei. É isso que significa justo. A lei recomenda que ele denuncie e faça matar a mulher adúltera, infiel, mas ele não obedece à lei nesse caso. Ele pensou, continua, em repudiá-la em segredo. O repúdio era muito comum, muito simples. Naquele tempo, quando bastava pegar uma folha de papel, o homem pegava e escrevia simplesmente: de hoje em diante não és mais minha mulher. Entregava à mulher e ela ia embora. Simples assim. Os motivos para o repúdio eram muitos, dos mais simples aos mais graves. Portanto, não haveria nenhum problema em repudiar Maria, pois poderia ter sido por qualquer motivo. E é isso que José estava pensando em fazer, para não levá-la à pena de morte. Então, enquanto pensava essas coisas, diz o Evangelho, o anjo do Senhor lhe aparece em sonho, e esta é a primeira vez no Evangelho de Mateus onde aparece a expressão anjos do Senhor. É importante lembrar que Deus, na cultura judaica, é um Deus distante, distante das pessoas e tão distante da humanidade, e quando tinha que intervir na vida dos homens, não se apresentava jamais assim com a sua divindade presencialmente, vamos dizer assim, pessoalmente, mas sempre através da forma conhecida como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, essa expressão, portanto, não significa necessariamente um anjo enviado por Deus, mas é a comunicação do próprio Deus, que quando entra em contato, comunica-se com os homens. Mas como é que a gente pode compreender, então, que Deus age através de um sonho, no caso de José? Na verdade, o sonho, no livro dos Números, sobre sonho, a gente se lê assim, lá no livro dos Números. Se vier o vosso profeta e o Senhor, numa visão, me revelará, em sonho falarei com ele.
Como dissemos, já que Deus é distante, inacessível, inatingível na cultura judaica, não se manifesta diretamente, mas através do sonho. Então, é a primeira vez que aparece neste evangelho, segundo Mateus, a expressão o anjo do Senhor, num total das 3 vezes que aparecem, e é sempre quando aparece uma manifestação para gerar vida, para a vida e pela vida. Aqui aparece, e é Deus que comunica a vida. Aqui aparece a primeira vez. Depois vai aparecer novamente para defender a vida das tramas homicidas de Herodes, quando fala que o anjo do Senhor avisa para que fujam. E depois, a última vez neste evangelho, no momento da ressurreição, para confirmar que quando a vida provém de Deus, esta vida é indestrutível, quando o anjo diz que não está lá entre os mortos aquele que está vivo. E a manifestação do Senhor através do anjo diz a José: José, filho de Davi, não tenhas medo em acolher, em receber Maria contigo como tua esposa. De fato, o menino que foi gerado nela vem do Espírito Santo. E com isso, aqui nós temos a garantia de Deus que Maria não é uma mulher adúltera, que ela não traiu José, mas ela foi nela foi criado algo totalmente inédito, uma criação totalmente nova de Deus. É uma nova criação que em Maria toma forma. O anjo continua tranquilizando José quando diz assim: e ela vai parir, ou literalmente vai dar à luz um filho, e tu o chamarás Jesus, e ele, de fato, salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o evangelista faz uma conexão entre o nome de Jesus e a salvação do povo dos seus pecados. E isso na nossa língua portuguesa é bem complicado de entender, é difícil compreender, mas em hebraico faz todo sentido, porque Jesus em hebraico é Yeshua. E o verbo salvar no futuro, salvará, em hebraico é Yoshua. Então vejam, portanto, em hebraico há um jogo de palavras, um trocadilho que é muito fácil de entender, que é mais ou menos assim: você o chamará de Yeshua, Jesus, ele na verdade, Yoshua, salvará o seu povo. Em português, a gente tem que traduzir assim: ele se chamará Salvador, porque salvará o seu povo dos seus pecados, é o que mais se aproxima desse trocadilho feito pelo evangelista. Mateus é o único evangelista que lá na ceia do Senhor, na última ceia, acrescenta as palavras que o sangue de Jesus é dado para apagar, para a remissão dos pecados, e os pecados não são aqui compreendidos como cada falta, cada erro cometido pela pessoa, mas o pecado, nesse sentido, é um passado negativo, um passado que não se conforma com o desejo de Deus. É nesse sentido. Mateus acrescenta, então, que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E isso é algo que sempre aparece no Evangelho de Mateus, porque quer que os judeus entendam, os judeus para quem ele escreve, vejam em Jesus, vejam nesses fatos a realização do Antigo Testamento. E esta é uma referência, essa específica, é uma referência ao capítulo 7 de Isaías, do versículo 14. Então, quando anuncia o nascimento de um filho, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e a ele será dado o nome de Emanuel. E aqui é o ponto onde o evangelista queria nos trazer com esse texto, é o fio condutor de toda a sua teologia, o fio condutor de todo o seu pensamento, do seu evangelho, a grande novidade que Jesus trará: o Deus que se faz homem significa Deus conosco. Mas por que esse é o fio condutor? Por que Mateus quis nos trazer a esta mensagem? Porque vai aparecer no início, voltará a aparecer na metade do evangelho e depois, no fim deste evangelho, com as palavras de Jesus: eu estou convosco para sempre. Esta é a grande novidade de Jesus, é a grande novidade que ele nos traz. Um Deus não distante, diferente da mentalidade do Antigo Testamento, da mentalidade judaica da época, mas um Deus conosco. E se Deus é conosco, não é mais um Deus que a gente deve desesperadamente, através da lei e de sacrifícios, procurar, mas é um Deus que nós devemos acolher.
abrir o coração para acolher. E com ele, e como ele também ir ao encontro dos outros, do próximo. É certo que enquanto antes a humanidade vivia para Deus, ela se orientava para Deus, a meta era Deus, agora a humanidade com Jesus vive de Deus. E com ele, e como ele, leva esta onda de amor, então, a toda criatura. Finalmente, quando se acordou do sonho, diz o Evangelho, José fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado e tomou sua esposa consigo. Portanto, José é apresentado como justo, o verdadeiro sentido desse termo é o que José faz. É o mesmo aquele, que vai para além da tradição e das prescrições da lei, porque ele não a denuncia Maria, mas José é justo agora porque está em sintonia com a palavra de Deus, observa a palavra de Deus através da comunicação de Deus, mesmo que esta palavra, esta orientação vá contra os costumes e as regras religiosas da época. Mas graças a Deus, foi por causa desta omissão da observância da lei, dos costumes, foi por causa disso que o Espírito Santo irrompe e uma nova vida pode ser formada, que é a vida de Jesus que nasce e que é Deus conosco para sempre. Um grande abraço.